iniciar a gravação? Ah, já foi. Valeu. Bom dia, esperamos que estejam bem. Desejamos boas-vindas a todas as pessoas presentes e as que assistirão posteriormente à apresentação de trabalhos da 8ª edição do Congresso de Extensão Universitária, o Conexão, que esse ano está com a programação integrada, né, pela segunda vez, a 5ª Semana de Arte, Cultura e Tecnologia da UFABC, a SACT. As pessoas presentes autorizaram a gravação dessa atividade e, posteriormente, o vídeo será disponibilizado no canal da UFABC no YouTube. Hoje é 21 de junho de 2022, eu sou a Natália e farei a mediação da discussão temática sobre educação com o apoio da Tiene. Estamos no primeiro dia do Conexão e da SACT. Os eventos de hoje divulgarão ações e resultados de atividades extensionistas e culturais realizadas em nosso país, bem como debates e oficinas que visam contribuir com essas temáticas tão valiosas para a sociedade como um todo. Antes de iniciarmos as apresentações, temos alguns informes. Todas e todos terão 10 minutos para apresentar seu trabalho. As apresentações serão projetadas pela pessoa responsável, mas pedimos que avise caso tenha algum problema ou prefira que façamos isso. Quando a pessoa for apresentar, a gente vai torná-la um apresentador ou uma apresentadora, né? Para ela ter a permissão de apresentar. A gente fez um teste aqui com a Bianca e deu certo. As perguntas e considerações podem ser registradas no chat e a discussão será realizada no final de todas as apresentações. Quem tiver interesse em receber certificado, disponibilizaremos um formulário para ser preenchido. Aproveitamos esse momento para registrar nossos agradecimentos a todas as pessoas envolvidas, participantes, voluntários, equipe técnica. E agora a Tiene vai colocar no chat a ordem das apresentações. Desde já agradecemos mais uma vez a participação de todas e todos e desejamos que possamos vivenciar uma experiência proveitosa e reflexiva. Então agora eu vou chamar o Ailton, né, para apresentar o trabalho avaliando a utilidade do protótipo de um jogo pedagógico. Oi, Ailton, bom dia. Bom dia. Eu não tenho aqui o link para poder abrir a apresentação. Como assim o link? Como é que eu vou fazer para fazer a apresentação? Abrir os slides. Agora sim. Ah, que tem 2 usuários, eu tinha transformado o outro em apresentador. Okay. Porque eu tentei entrar mais cedo, antes das 10 horas, e não consegui. Aí eu tive que pedir outro link para... Não sei se é o mesmo link, né? Mas... A gente mandou o link errado. Eu mandei no seu e-mail, mas acho que eu mandei agora, assim. Mandou agora, eu vi. Eu abri... Peraí, fiz uma coisa errada aqui. Vamos por um momentinho aqui para poder abrir. Tá carregando. Tem um tempinho. Bom, eu vou começar a falar para adiantar, né? Estamos começando um pouquinho mais adiantado. Bom, esse trabalho, então, ele é fruto... Eu não sei se está acontecendo, tem que diminuir aqui, né? Aqui, ó, agora dá para ver, né? Bom, então, ele é fruto, então, de uma parte, né, de alguns resultados do curso que a gente aplicou, né, ano passado. Inclusive, esse mesmo curso ele foi também aprovado nesse novo edital, né, que é fruto de uma dissertação de mestrado da Nilceia, né, que ela está aqui o nome dela no trabalho, né, que a Anne também, que participou efetivamente do oferecimento desse curso, né. Então, ele tem um foco em apresentar um jogo pedagógico, né, e jogos pedagógicos em termos gerais, tá? Para o ensino de probabilidade para os pequenininhos, lá para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, nós oferecemos esse curso para professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, professoras de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, e
e a gente aplicou, então, um protótipo, né, que a Nilce agora está no doutorado, tá? Nós estamos desenvolvendo um jogo pedagógico digital. Então, que é importante, né, a gente considera importante, a Nilce entrou agora, né, para acompanhar a gente também, então é importante considerar a visão do professor em relação a como ele considera aquilo que a gente está, né? Nós somos os especialistas, né? Então, acho que a professora também tem um papel importante nesse processo dela dar a sua opinião em relação àquilo que a gente está elaborando. Tá? Então, essa é que é a ideia. Então, dentro lá do curso de extensão, a gente aplicou um instrumento, tá, de avaliação para a gente avaliar, então, como que essa professora percebe esse jogo que a gente está desenvolvendo, tá bom? Bom, só então, acho que esse preâmbulo acho que é importante, né? Então, trazemos nesse estudo uma visão sobre ensino, né? Então, nós estamos aqui nesse bloco de atividade de extensão, né? Mais especificamente sobre jogos digitais educativos, né? Analisando a sua importância no desenvolvimento da aprendizagem dos conceitos probabilísticos, né? E lembrando que na nova BNCC, o ensino de probabilidade ele é contemplado desde alunos com 6 anos de idade. Então, é bastante importante. E, além disso, a gente viveu um mundo bastante informatizado, como a gente está aqui, né, Natália, em relação a utilizando o evento de modo remoto, né? Por causa da pandemia que nos levou a utilizar esse modelo. Então, também uma provocação de ter um jogo digital, né? Que é importante, que nós aprendemos bastante nesse tempo, né? Acreditamos, então, que além de criar, desenvolver e organizar recursos e materiais para ensino fundamental, que eles sejam avaliados, como eu já falei, né? Nesse momento, esse material foi avaliado pelos professores, mas em momento posterior, ele também vai ser avaliado pelos alunos. Acho que a gente tem, né, todos os atores, né, que vão participar desse processo de aprendizagem. É importante que se tenha essa visão desse grupo, né, desses grupos, né? Aqui a gente tem, então, um autor, que é o Bennett, né, que diz que a aprendizagem da probabilidade contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Então, ou seja, na vida cotidiana, a gente passa por fenômenos aleatórios. Eu posso até dizer que o nosso mundo é aleatório. Se a gente for pensar, a gente não pode garantir com certeza, né, que alguma coisa vai acontecer. Então, a gente vive até mesmo, por exemplo, atravessar uma rua, nem sempre você tem o mesmo tempo, você vai atravessar a mesma rua, por exemplo, todo dia para sair de casa, né? Então, você tem sempre aquela diferençazinha, né, do tempo que você utiliza. Às vezes você precisa correr um pouquinho mais, às vezes você está mais cansado, você vai mais devagar, mas você atravessa aquela mesma rua, né? Então, os fenômenos são sempre aleatórios. E é importante que o aluno, né, também se aproprie desses conceitos. Então, a gente desenvolveu um jogo que a gente chama de Brincando com a Probabilidade, né, baseado, então, na Base Nacional Comum Regular. E o objetivo, então, é avaliar, aqui no caso, a utilidade, ou seja, o que é essa utilidade? É a interface amigável e atraente esteticamente para o usuário, né? Então, para professores de educação básica, eu já falei sobre isso, eu antecipei um pouquinho, né? Aqui só está escrito, né? Nós também temos o resumo que possivelmente vai ser publicado. Se vocês tiverem algum interesse, a gente também pode conversar posteriormente, tá? Bom, a metodologia, então, a gente utilizou uma metodologia disponibilizada pelo MEGA, né? É um grupo de pesquisadores que fez uma pesquisa, né, a partir de vários outros autores, né, internacionais e nacionais, e criou um questionário, né, para que se possa avaliar, tanto aqui no caso a gente está trazendo o aspecto da utilidade, né, desse jogo digital, mas a gente também tem outros aspectos, né, da própria utilização dos aspectos pedagógicos, né, desse jogo. Então, aqui a gente está trazendo só esse aspecto da utilidade, né? O instrumento é um kit composto por planilhas de análise, né, um questionário, como eu já falei, e o interessante é que ele pode tanto avaliar jogos digitais ou não digitais, ou seja, aquele jogo manipulável também é possível que se possa fazer, né? Então, aqui a gente está fazendo essa habilidade, é uma característica que se aplica a softwares ou jogos educacionais, quando possuem facilidade na navegação, como também possuem informações que auxiliam o jogador a trabalhar com a interface do jogo. Então, aqui a gente está avaliando a interface do jogo, né? Então, aqui a gente tem alguns aspectos, né, das subdimensões dessa escala mega que eu falei para vocês. Então, tem um aspecto estético, eu não vou entrar, porque nós temos só 10 minutos, né, Natália? Então, aqui tem um aspecto da estética, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, então, novamente,
Então, aqui, por exemplo, o design do jogo é atraente, ou seja, tabuleiro, cartas, interfaces, gráficos. Então, aqui a gente tem um tabuleiro, a gente tem cartas, né? Tem uma interface gráfica e assim vários aspectos, né? Os textos, cores e fontes combinam e são consistentes. Então, só para vocês terem ideia do que a gente está avaliando nesse momento, tá? Apreensibilidade, ou seja, aprender o jogo foi fácil para mim? Operabilidade. As regras do jogo são claras, né? Proteção contra erro do usuário. As cores utilizadas no jogo são compreensíveis, ou seja, para evitar que exista algum problema, né? Da própria, né? A utilização do usuário por cor, alguma coisa assim, né? E acessibilidade. Aqui também a gente pensou no termo de acessibilidade, né? Por exemplo, aluno que tenha, por exemplo, algum tipo de deficiência, né? Então, o jogo, as letras são bem grandonas, né? Bem coloridas, né? Então, para facilitar, né? Que alunos também que têm algum tipo de deficiência possam também utilizar. A gente acabou, então, ampliando bastante a interface do jogo. Aqui a gente tem alguma coisa, né? Essa é uma parte, né? Não é a parte final ainda do jogo, né? Foi um dos primeiros modelos que a gente tem do jogo, ou seja, é um caminhozinho, né? Hoje a gente tem bem bacana, né? O caminho todo com figuras, com ambientes, então tá bem bacana agora esse aí. Mas esse aqui é uma das primeiras, né? Layouts do jogo. Esse aqui é usado o Construct também, né? Então, a gente aplicou, então, durante o jogo, o curso de extensão que eu falei para vocês, né? Para 21 cursistas, sendo que 19 responderam o formulário de avaliação. É uma coisa que a gente tem problema, às vezes, quando a gente faz a divulgação do curso, uma opção de gente, por exemplo, nós tínhamos no início quase 100 pessoas interessadas. Até o final do curso, eu quero só 21, só para vocês terem ideia. Não sei se acaba acontecendo isso, né? Então, várias pessoas interessadas, depois no processo, a gente fica com poucas pessoas até o final, né? A gente aplicou um questionário via Google Forms, porque todo o processo era remoto, com várias variáveis. Nós temos até mais, por exemplo, do gênero feminino eram 14 professores, né? 11 professores estão na faixa etária de 35 a 45 anos, então, eu não vou entrar em muito detalhe, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, até um professor do Ceará, né? No início tínhamos até gente do norte, né? Mas eles acabaram não chegando até o final do curso, né? Então, aqui, então, a maioria trabalhando na rede pública, né? Com educação infantil e anos iniciais, até professores da educação infantil, né? Aqui alguns aspectos, se eles já acessam jogos digitais ou não, se eles têm conhecimento de jogos digitais ou não, né? Aqui a gente tem uns resultados, eu não sei quanto tempo eu tenho mais, porque eu sou falante, tá, Natália? Você me dá Então, aqui alguns dados, né? Então, aqui são as questões para a gente avaliar, que os professores avaliaram a usabilidade do jogo. Então, aqui, os elementos do jogo são atraentes. Então, aqui a gente tem, olha, concordo totalmente, aqui é uma escala Likert, né? Não sei se vocês conhecem, né? Ou seja, concordo totalmente, concordo parcialmente, indiferente. A grande maioria, assim, ou concordo parcialmente ou concordo totalmente. Então, os elementos dos jogos se tornaram atraentes, né? Se mostraram atraentes para os professores. É preciso aprender poucas coisas, né? Aqui, então, vocês viram que o percentual diminuiu um pouquinho, né? Então, aí, talvez a gente já está pensando um pouquinho mais, né? Desses aspectos que é fácil não jogar, né? E olha que são professores, né? Embora a gente possa partir que os professores não necessariamente têm os conhecimentos de probabilidade, né? E por isso, inclusive, a importância da criação de jogos de extensão, né? Porque a BNCC, né? Vários desses professores tiveram uma formação anterior à BNCC, né? Então, que não era exigido desses professores, né, uma formação probabilística desde os 6 anos de idade. Então, é extremamente importante a criação de cursos de extensão para a formação desses professores que estão em exercício, né? Então, até fazendo o link com o foco do nosso evento, né? Eu considero que o jogo é fácil de jogar, né? Então, vocês podem ver aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas vocês veem que os percentuais são todos maiores em relação a concordo e concordo, talvez um ou mais ou menos, né? Eu acho que a maioria das pessoas aprenderiam a jogar esse jogo rapidamente, isso é importante, né? Até para criar uma motivação ali na frente para o aluno quando ele vai jogar, né? As regras do jogo são claras e compreensíveis, também é importante, né? Que as regras sejam bem claras. As fontes, tamanho e estilos utilizados no jogo são legíveis, até pensando naquele aspecto da acessibilidade que eu já falei para vocês. E as cores utilizadas no jogo são compreensíveis, né? Então, todos esses aspectos devem ser considerados quando a gente vai elaborar um jogo, né, um jogo digital. Tá?
Aqui, então a gente utilizou como eu sou estatístico formado, né? Então, a gente utilizou uma técnica de análise fatorial exploratória, que é uma análise multivariada, até para a gente ter uma ideia de como a resposta dos professores se caracterizaram. Essa característica, né, olhando para o questionário, para as respostas, eles formou dois grupos, né? Um aspecto mais voltado para a estética e operabilidade, né? Então, os professores consideram que esses dois aspectos, né, esses dois subpartes do questionário, eles são conjugados, pelo menos pela essa parte dos professores, e no outro, o aspecto da aprendizabilidade, né? Então, talvez, assim, partindo do princípio, a gente tem até um outro instrumento, Natália, que a gente vai apresentar amanhã, que a gente está avaliando as atitudes desses professores em relação ao próprio conhecimento da probabilidade. Então, a gente tem a gente aplica também instrumentos até para a gente avaliar o conhecimento do professor, como ele se relaciona, né, com o próprio, né, conteúdo e conceitos que a gente estava trabalhando. Então, aqui ele coloca a aprendibilidade como um aspecto à parte da própria estética e operabilidade. Então, ele separa esse aspecto, ou seja, é importante para a gente continuar, por isso que a gente replicou o curso esse ano, para continuar trabalhando, né, com a formação desses professores em relação aos conteúdos probabilísticos para os pequenininhos lá. Tá? Aqui, então, as considerações finais, né? Então, esse estudo indica esse protótipo do jogo digital, novamente reforçando que a gente avançou bastante em relação a isso, a gente tem a intenção, inclusive, de aplicar novamente para esses professores, até para eles terem uma ideia de possibilidades de material didático que eles podem utilizar com os alunos, né? E até mais para frente, a gente pode até disponibilizar o nosso próprio jogo para esses professores utilizarem em sala de aula, né? Logicamente, considerando a internet, né? Sinal de Wi-Fi na escola, a gente sabe que é um problema ainda que as escolas ainda... Santo André, né, São Bernardo do Campo, a nossa região, mas acho que é mesmo em São Paulo, em Brasil, a gente tem esses problemas ainda, né? Ou seja, apresenta características que atendem, ou seja, pelo próprio resultado, né, que atendem as expectativas do educador em sala de aula, tomando as indicações de usabilidade, então, por esses autores que criaram o MEGA, que eu falei para vocês, o Petri, von Wangenheim e Borgato, em que são apresentados aspectos positivos relacionados à interface desse jogo digital, né? Que eu não apresentei tanto para vocês, mas tentei, de uma maneira geral, tentar que vocês abstraíssem como seria esse jogo digital, né? Permitindo uma interação agradável e satisfatória com o usuário e possuindo atributos que facilitam a operação e controle, bem como os relacionados aos usuários, né? Aprenderem a jogá-los de forma fácil e rápida. Então, a gente tem que, antes de tudo do processo para esse material chegar ali para a utilização do aluno, a gente tem que fazer vários testes, validações, para que chegue com o mínimo de problemas possível, né, para a utilização. E mesmo assim, a gente não pode garantir que isso vai acontecer, porque aí cada turma vai ter, né, a sua apreensão daquele material que você está propondo. Bom, então, algumas referências bibliográficas, né? Então, esse é meu contato, né, esse é meu e-mail institucional, ailton.junio@ufbc.edu.br. Bom, então é isso, Natália. Eu não sei se eu atendi o tempo, foi menos ou mais. Passou um pouquinho, mas está dentro do bom, esperado. Então. Muito obrigada, Ailton, pela apresentação. Muito interessante o curso. Ele, assim, realmente é o que a gente chama, né, de... É um exemplo, assim, porque ele é super dialógico. Sim. Então, ele tem o jogo é construído junto, né, com a comunidade externa. Exato. Até acho impossível que não se dá Paulo Freire, né? Porque comunicação, extensão ou comunicação é muito mais do que você só levar o conhecimento para fora. É uma construção dialógica mesmo. Exato. Do conhecimento. Muito bacana. Obrigado, Natália. Obrigada. Bom, agora, então, vamos passar para a próxima apresentação. Que vai ser digital para o ensino de probabilidade nos anos iniciais do ensino fundamental. Acho que ficou faltando alguma palavra aqui. Ou é isso mesmo? É a Beatriz Bedin. Beatriz... Nath, esse digital é parte do Avaliando. A próxima é pergunta e resposta de criança. Ficou errado. Ficou errado.
Pergunta e resposta de criança é coisa séria. Bom dia, Oi, Guilherme, bom dia, tudo bem? tudo. No caso, eu que vou apresentar o próximo Tá, eu vou projeto. te transformar em apresentador. Beleza. Pronto. Um minutinho. Conseguem ver a tela? Sim, pode começar. Então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Guilherme Macedo. Eu faço parte do projeto Pergunta e Resposta de Criança Coisa Séria e hoje estarei relatando os resultados da nossa primeira edição. Então, o nosso projeto é vinculado à PROEC, que faz parte da UFABC, que é a Universidade Federal do ABC, e os participantes deste projeto é a Beatriz Fávero Bedin, eu e a professora doutora Maria Beatriz Fagundes. A justificativa desse projeto esse projeto ele surgiu durante a pandemia da Covid-19, num contexto no qual a educação infantil ela adentrou os ambientes domésticos. Então é importante ressaltar que nesse novo contexto, o envolvimento dos responsáveis com a educação infantil ele aumenta nos ambientes domésticos. E nós vemos nesses ambientes domésticos novos potenciais para espaços de aprendizagem e ensino. Esse projeto ele surge de uma iniciativa de estudantes e de uma docente da UFABC interessados em investigar e desenvolver formas do diálogo do adulto com crianças. E esse diálogo ele será feito por meio de atividades. Os objetivos. Então, temos como objetivos engajar colaborativamente as crianças com os adultos na realização das atividades educativas, confeccionadas pela nossa equipe do projeto Pergunta de Criança, inspiradas em perguntas e respostas tipicamente de crianças. O que seriam essas perguntas típicas de crianças? Seriam perguntas, por exemplo, como: por que as nuvens não caem do céu? Ou o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E através dessas perguntas, iremos elaborar uma atividade com caráter investigativo para desenvolver o raciocínio da criança. Então, iremos também compartilhar os conhecimentos construídos com o nosso público externo. Então, nosso desenvolvimento. Primeiro, vou falar um pouco sobre o nosso público-alvo, que são crianças de 7 a 10 anos. Os responsáveis por essas crianças, sejam eles pais, irmãos, avós, etc. E os professores que se interessarem. Então, o nosso projeto ele foi desenvolvido em meios locais. Então, realizamos a construção do nosso site. Ele foi criado com a ferramenta WordPress. E nele temos todas as informações sobre o nosso projeto. E agora se encontra na segunda edição. Então, temos a adição de alguns novos participantes. E também temos a disponibilização para download das nossas atividades produzidas. Criamos também o nosso Instagram, que ele foi um meio escolhido para uma divulgação abrangente. Que além de chamar as pessoas para visitar o nosso site, nós divulgamos informações interessantes sobre a educação infantil e as atividades investigativas que aprendemos durante o projeto. Aqui podemos ver um panorama geral do desenvolvimento da primeira edição do nosso projeto. Então, a proposta, como dito anteriormente, é estabelecer o diálogo com as crianças através de atividades investigativas com perguntas típicas de crianças. Nosso projeto deu início em maio de 2021 oficialmente, e logo em seguida já começamos a confeccionar nosso primeiro layout e fazer a testagem dele. Então, com esse teste, a gente quis verificar o material utilizado era coerente, queremos avaliar a viabilidade e a verificação de inconsistências nesse material. E ao término desses testes, conseguimos verificar alguns pontos de melhoria. Nós verificamos que a informação era densa demais, ela estava muito compacta. E dentro do nosso material, tinha uma dificuldade em estabelecer em verificar se o diálogo é realizado com um adulto ou com a criança. Não dava para saber para qual público-alvo nosso material estava direcionado. Então, demos início ao segundo layout, com o, com o projeto de aprimorar esse nosso
primeiro layout. Nesse segundo layout, decidimos separar o nosso material, que anteriormente era feito em um material só, em 3 materiais. Criamos o primeiro material, chamado roteiro de atividade. Esse material ele é destinado ao responsável. Ele tem como, nele está descrito o responsável como orientar a atividade. Temos nosso segundo material, que é o caderninho de anotações. É um material exclusivamente da criança. Nele está descrito como a criança irá fazer a atividade, os passos da atividade. E temos o último material chamado bibliotequinha, que é um material para fixação do aprendizado que a criança teve durante a atividade. É importante comentar aqui que a importância dessa separação em 3 materiais para o decorrer do nosso projeto. Quando conseguimos separar um material único da criança, conseguimos aumentar a autonomia da criança. Isso numa atividade investigativa é muito benévolo. Então conseguimos assim aumentando a autonomia da criança, deixar a atividade melhor. Então logo em seguida tivemos contatos com o DENSE. O DENSE ele é um diagnóstico de elementos do ensino da ciência por investigação. Ele é um diagnóstico criado pela Milena Cardoso e pela Daniela Scarpa em 2018, e ele tem como função avaliar o caráter investigativo de uma atividade. Nele está descrito diversos passos para avaliar tanto o decorrer da atividade, tanto quanto a proposta da atividade, ela é de caráter investigativo. Só que originalmente o DENSE ele foi criado para ambientes educativos, como uma sala de aula, onde tem professor ministrando toda a atividade. Então tivemos que ressignificá-lo para utilizar em ambientes domésticos do nosso projeto. E para isso, após a leitura do DENSE, nós vimos a necessidade de aprimorar o nosso material, fazendo algumas pequenas mudanças. Então, visando ampliar ainda mais a autonomia da criança, nós acrescentamos mais espaços para anotação no caderninho, para que realizasse anotações durante a atividade. Também acrescentamos no final do caderninho e do roteiro um material chamado Hora da Conversa, que é um material de finalização feito após o término da atividade, feito para sintetizar o que a criança desenvolveu ou observou durante a atividade com a pergunta tema, que é a pergunta que irá dar o tema da nossa atividade. Logo em seguida, criamos o nosso site e nosso Instagram para divulgação. Vemos aqui no slide os links. Se alguém quiser entrar, será muito bem-vindo. E os resultados eu vou comentar um pouquinho melhor no próximo slide. Então, nos resultados, nós confeccionamos 2 atividades que já estão disponíveis no nosso site. Elaboramos o próprio site do projeto, criamos a nossa página do Instagram e realizamos algumas apresentações. Apresentamos no meio de 2021 no SNEF, que é o Simpósio Nacional de Ensino de Física. Publicamos também um relato de experiência na revista interdisciplinar de extensão da cultura da UFBC. E também, ao final desse projeto, conseguimos ter uma compreensão enriquecida do funcionamento da divulgação científica. Aqui as nossas referências bibliográficas utilizadas. E falando um pouco sobre as considerações finais. Então, nós temos que essa retrospectiva sobre a nossa primeira edição do projeto levou a nos refletir sobre algumas coisas. Sobre o desafio de planejar, desenvolver e divulgar um material educativo com viés investigativo. E o desafio de planejar, desenvolver e realizar a divulgação científica. Temos que ressaltar que essa experiência de desenvolver atividades investigativas com ênfase na criança é um projeto totalmente novo, onde tivemos que realizar estudos para a confecção das atividades e outros estudos também para a divulgação, pois a experiência da divulgação é uma experiência muito, para as crianças, no caso, é uma experiência inovadora para nós. Então, tanto o nosso site quanto o nosso Instagram, a gente visa utilizar cores mais chamativas, não menos frias, para tentar aumentar assim, a atenção da criança no nosso site. Também a experiência proveitosa no plano de ensino da aprendizagem do conteúdo de ciências de pesquisa e a experiência desafiadora com a extensão universitária, em função da divulgação científica, tendo com as crianças como interlocutores, como eu falei. Então eu agradeço a todos a atenção. Aqui está o e-mail do nosso projeto, o nosso site
que todos são bem-vindos a visitá-lo, e tanto o e-mail de cada participante da nossa primeira edição. Só vou ressaltar que esse projeto já se encontra numa segunda edição, se alguém se interessar. Muito bacana, Guilherme. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho que o trabalho com crianças, apresentando a ciência, assim, né, desde os primeiros anos na escola, é fundamental para a gente mudar o país e, né, tentar mudar o cenário que a gente está. Eu ia te perguntar se você conhece o projeto da Universidade das Crianças que a gente tem na PROEC, porque seria legal a gente trocar algumas ideias. A gente tem a Universidade das Crianças na PROEC, mas ele é um projeto da UFMG. E, inclusive, o Instagram deles é muito bacana e eles fazem várias questões voltadas para crianças, quiz, essas coisas assim. É super interessante. Pode ser uma ideia para vocês, assim, para trocar figurinha. E a gente pode tentar estabelecer parcerias aí entre os projetos. Sim, a gente conhece o projeto da Universidade das Crianças e foi um projeto que nos inspirou muito durante o nosso processo de desenvolvimento do Ai, que projeto. legal, que legal. Então, acho que se a gente quiser conseguir trocar figurinhas, vai ser muito interessante para nós. Passa na PROEC, a gente está lá sempre de portas abertas para conversar e a gente troca umas ideias. Pode deixar que eu passo sim. Obrigada, viu? Foi Eu que muito boa a agradeço. apresentação. Agora a gente vai passar para a próxima, que é da Bianca. Experimente música. Muito obrigada. Eu estou sem o acesso para compartilhar a tela. Vocês podem me conceder, por favor? Agora vai. Vamos lá. Deu certo? Porque eu não sei se eu e a Tiene clicamos ao mesmo tempo, eu cliquei em outra coisa, eu não sei no que eu cliquei. Eu tinha colocado tornar apresentador e acho que você descolocou. Ah, então tá. Eu fiquei com medo de ter expulsado alguém da sala, mas acho que não, né? Tudo bem. Eu estou apresentando, Então tá, pode vocês começar. conseguem ver? Sim. Então vamos lá. Bom dia, meu nome é Bianca Barbosa e eu vou compartilhar com vocês o projeto Experimente Música, que é coordenado pelo Grupo Neurociência e Música da UFABC e realizado com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC UFABC, pela musicoterapeuta Luiziana Passarini, que é mestranda no programa de Neurociência e Cognição, junto a uma equipe de estudantes da graduação, da qual eu faço parte, ao lado da Mariana Sola, da Yasmin dos Anjos, Mayra Minay, Patrícia Araújo, Maria Tereza Zanin, a também mestranda Andréa Azevedo e as docentes Tenille Jansen e Patrícia Vanzella, que coordenam o grupo. O Experimente Música realiza oficinas de experiências musicais com enfoque no desenvolvimento de habilidades perceptivas, motoras, cognitivas e socioemocionais da criança na primeira infância. O desenvolvimento dessas habilidades, como aponta já a literatura científica e cada vez mais robustas evidências, pode ser positivamente impactado pelo envolvimento de bebês e crianças em atividades musicais. A primeira infância tem uma importância ímpar para o desenvolvimento neurocognitivo, social e afetivo da criança. Então, as experiências musicais podem cumprir um papel transformador, principalmente em programas educacionais, sociais e de saúde que priorizem esse período do desenvolvimento. E o Experimente Música, atuando no âmbito da extensão, se insere nesse contexto. Então, nesse escopo, o objetivo do projeto é oferecer oficinas de experiências musicais que possam promover e potencializar a aquisição de habilidades perceptivas, motoras, cognitivas e socioemocionais de crianças de 0 a 6 anos. Com isso, é também interesse do Experimente a promoção de experiências artísticas que ampliem o referencial afetivo e o horizonte do neurodesenvolvimento da criança. E no âmbito da pesquisa, é importante mencionar, o projeto pretende promover e contribuir com o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre música e desenvolvimento neurocognitivo na primeira infância. Dentre os objetivos mais específicos, eu gostaria de destacar aqui nessa apresentação, como estamos nesse ambiente online, o interesse, sobretudo na pandemia, na compreensão da relação entre a vivência musical da criança no ambiente familiar e a potencialização do seu desenvolvimento através das oficinas musicais que são realizadas nesse contexto, na casa das crianças.
Então, nesse contexto, as oficinas originalmente presenciais foram adaptadas para uma abordagem completamente à distância, através de plataformas de reunião online. E o nosso grupo concebeu uma nova metodologia para a realização de 2 edições remotas para bebês entre 12 e 18 meses em 2021. Na primeira edição, foram participantes 38 bebês e na segunda, 48. As oficinas, elas ocorreram em módulos de 14 encontros de 30 minutos, 2 vezes por semana, então ao longo de 7 semanas, e mantendo nessa adaptação os aspectos mais fundamentais do modelo do projeto Musicando, Música no Desenvolvimento Infantil, que foi desenvolvido e elaborado pela nossa musicoterapeuta e mestranda, a Luiziana Passarini. Então, as oficinas são acompanhadas e contam com a participação ativa dos adultos responsáveis e utilizam jogos e brincadeiras sonoro-musicais que foram desenhados especificamente a fim de potencializar o desenvolvimento das habilidades já mencionadas. Além das intervenções, nós realizamos também avaliações para poder aferir, né, o impacto dessas intervenções. Então, antes e após o término de cada um dos módulos das oficinas, os bebês são avaliados em diferentes domínios. Nessa versão remota, nós adotamos alguns questionários. Então, o desenvolvimento dos bebês foi avaliado através de entrevistas remotas com os pais, então é declarativo, por meio da ESC, que é o Ages and Stages Questionary, que é livremente traduzido como questionário de idades e estágios do desenvolvimento, nesse caso. A experiência musical cotidiana da família, que é entendida como um fator importante para o impacto das oficinas, ainda mais nesse ambiente familiar, foi avaliada através da MEL, que é o questionário Music in Everyday Life, ou Música na Vida Cotidiana. E, por fim, nós aferimos também o estado emocional do adulto responsável, utilizando a tradução validada da versão reduzida do Depression, Anxiety and Stress Scale, o DAS-21, que é a escala de depressão, ansiedade e estresse. Bom, para a gente entender um pouco do histórico do Experimente Música, o projeto foi implementado em 2018 pelo Grupo Neuromúsica UFABC e tem tido uma grande procura da comunidade de dentro e de fora da universidade, que para nós é muito gratificante. A primeira edição contou com 2 grupos de 6 crianças nas faixas de 0 a 12 meses, então até 1 ano de idade, e de 13 a 24 meses, de 1 a 2 anos de idade. E na segunda oferta, ainda em 2018, foram 2 grupos de 10 crianças nas mesmas faixas etárias. Em 2019, nós ampliamos, então 754 famílias com crianças de 0 a 6 anos enviaram os dados para inscrição nas oficinas e foram oferecidas 60 vagas ao longo do ano. E nesse mesmo ano, 2 discentes, uma de iniciação científica e outra de mestrado, receberam menções honrosas em eventos científicos pelos trabalhos no nosso projeto. Em 2020, foram recebidas mais de 100 inscrições para o primeiro quadrimestre, ainda presencial, e as oficinas foram suspensas em decorrência da pandemia, mas o Experimente Música continua ativo e esteve presente de forma online na reunião anual da SBNEC, a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, com uma apresentação oral do trabalho envolvendo o projeto. Então, em 2020, vocês podem ver aí alguns prints das reuniões online das oficinas com os pais e bebês. O repertório das oficinas musicais foi adaptado para o contexto remoto e a equipe trabalhou na readequação do fluxo das avaliações, na organização das oficinas e das ferramentas necessárias. Os instrumentos musicais que são usados pelas famílias durante as experiências das oficinas foram confeccionados pelos próprios familiares, reaproveitando itens comuns do dia a dia e com a orientação da musicoterapeuta do nosso projeto, a Luiziana. E para essa readequação foram confeccionados formulários nas plataformas online, questionários para agendamento dos horários, alguns panfletos também com instruções para a confecção dos instrumentos e textos de orientação de demandas específicas necessárias nessa modalidade online. Então, qual é o ambiente ideal dentro da casa para você participar dos encontros, entre outros, considerando esse contexto de realização das oficinas no ambiente familiar dos bebês e a influência da vivência musical nesse cenário. No slide anterior, né, nós tínhamos alguns prints das oficinas online, e aqui nós temos 2 imagens de edições presenciais em 2018 e 2019. Acho uma delícia ver. Essas imagens e outras estão compartilhadas também no nosso Instagram, o @experimentemúsica, e vocês podem espiar um pouquinho mais sobre o projeto lá. Atualmente, nós estamos em fase de análise de dados dessas edições de 2021 e resultados parciais sugerem que as oficinas, nesse modelo de 14 sessões de 30 minutos, 2 vezes por semana,
são suficientes para a promoção de benefícios no desenvolvimento do bebê, em diferentes habilidades que podem ser estimuladas pelas experiências musicais propostas. E isso é evidenciado na análise dos scores obtidos em amostra dos bebês de 12 a 18 meses, dessas edições de 2021, que apresentam melhora nos domínios cognitivo e motor e uma tendência de melhora também na comunicação, sobretudo no subdomínio da linguagem receptiva. Então, essas são as referências bibliográficas mencionadas aqui nos slides anteriores, o trabalho de Hallam, publicado em 2010 no International Journal of Music Education, e o trabalho de Schellenberg e Weiss, na terceira edição da Psychology of Music. Bom, por fim, nós consideramos que os programas de experiências musicais podem contribuir positivamente no desenvolvimento infantil nas esferas cognitivas, socioemocionais e linguísticas, e é nesse sentido, no âmbito da extensão, que o projeto Experimente Música pretende contribuir com a comunidade. E, academicamente, o reconhecimento da produção científica vinculada ao projeto em níveis de graduação e pós-graduação indica a relevância do projeto, estimulando o desenvolvimento da pesquisa na área. E nesse slide a gente conta com um depoimento da Débora, mãe da Gabriela, que participou das edições online, e ela diz, né, um trechinho, simplesmente maravilhoso o trabalho que os estudantes da Universidade Federal fazem com os bebês. Fiquei encantada. Até hoje canto com elas musiquinhas boa tarde, como vai você? E tchau, tchau. Então, eu acho que também nos outros projetos que os colegas apresentaram do trabalho com crianças, isso se reitera, e é muito importante a gente continuar promovendo esses trabalhos voltados para a cidade, que é tão importante no desenvolvimento com as crianças. Eu espero que vocês tenham se interessado e que logo nós possamos nos encontrar em futuras edições presenciais do Experimente Música, que vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram, @experimentemúsica, e se quiserem entrar em contato pelo nosso e-mail ou pelos contatos da coordenação do projeto, o Grupo Neuromúsica UFABC, estão aí as redes sociais do grupo. Muito obrigada, e qualquer coisa estamos à disposição, querendo receber os bebês, conversar com todo mundo, cantar e fazer música com todo mundo. Ai, que projeto maravilhoso. Como que eu coloco a Yara na lista de espera, Bianca? Fica de olho no nosso Instagram, eu quero muito, esse comentário foi direcionado para a Yara, a gente espera que ela possa participar futuramente. Logo, nós estamos nos planejando para voltar, assim que for seguro. Ai, que legal. Legal. Eu acho isso muito fascinante, porque assim, eu não lembro o que eu comi ontem, mas eu lembro música que eu decorei com 5 anos, né? Sei lá. É sensacional mesmo, assim. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. O nosso grupo, eu acho que faz um trabalho, bom, eu sou suspeita para falar, mas a gente tem que apostar também e buscar cientificamente base para fazer essa defesa da arte no desenvolvimento dos bebês e das crianças. A gente sabe o impacto que isso tem e a gente consegue dados para fazer essa defesa, né? Eu amo meu curso e minha formação, mas eu acho que se eu entrasse na UFABC hoje como aluna, eu ia fazer neurociência e ia entrar bem nessa área, assim. Eu voltaria muito mil bacana vezes desse mesmo. curso. Obrigada, viu, Bianca? Eu que agradeço. Vou seguir vocês nas redes. Então, agora a gente vai... Nossa, eu tô super curiosa para ver essa apresentação. As mulheres de Canudos recontam os sertões no século XXI. É a Camila que vai apresentar? Eu tinha visto a Camila aqui, mas agora eu não estou mais vendo. Ah, não acredito. Nem essa não vai ter. Eu acho que não tá mesmo. E eu lembro de ter visto ela aqui. Bom, vamos pular, né? E aí depois qualquer coisa a gente volta para ela. Então agora, acho que é a Carla que vai apresentar, ela tá aí. Que é Educamina. Educamina? É assim que fala? É a Juliana, sou eu quem vai apresentar. Oi, Juliana. Oi, Juliana, foi você que perguntou da transmissão, né? No EduPlay. Não está sendo transmitido, mas depois vai ficar disponível no YouTube. Tudo bem. Tá?
Você me autoriza para apresentar? Autorizei. Aí, estamos vendo já. Tá aparecendo grande ou pequeno? Grande. Grande. É que eu consigo ver a tela, ela tá tão pequenininha ali. Ah, volta. Bom, eu sou a Juliana, né? Estou aqui na matemática do CNCC. E para mim é um prazer apresentar esse trabalho aqui, o Educamina, né? Que é um projeto com a professora Carla, que está aqui acompanhando a gente. E é um trabalho muito bonito que tem sido desenvolvido já há alguns anos, né? Esse ano que está agora com o nome Educamina. Então, vou fazer um apanhado geral de como tem sido esse projeto. Esse é um trabalho assim, que ele é bem desenvolvido com bastante alunas da graduação, em especial alunas da computação, e também ex-alunas, né? Aqui temos a Carla quer dizer, a Camila e a Lara, que são ex-alunas. Dá para ler? E a Milena, a Lídia, a Maria Eduarda, a Rafaela, Heitor e Chung, além das professoras Rafaela e da Carla que está aqui. Tá? Esse é um dos projetos que fazem parte do coletivo Mirtalina, né? A gente vai estar apresentando outros projetos ao longo aqui dessa semana. E é um prazer mostrar esse projeto ao lado desses outros projetos que foram apresentados tão interessantes aqui. A nossa ideia é Educamina, a gente vai estar trabalhando com mulheres, né? Mas por que trabalhar com mulheres? Quando você pega relatórios da Unesco, por exemplo, da participação de mulheres em áreas STEM, né? STEM vem da sigla em inglês de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, a gente vê que o número de mulheres é muito reduzido, né? Não chega a 30%. E se você pensar em ciência da computação aqui na UFABC, a presença de mulheres sempre foi inferior a 18%. Ou seja, né, de alguma forma, as mulheres não estão seguindo adiante nessas carreiras. E o que estaria por trás? O que a gente pode fazer para contribuir para aumentar esse número de mulheres? Né? Por que a gente acha isso importante? Né? Que a interdisciplinaridade, a diversidade, elas promovem a construção do saber de uma forma inovadora e sensível. Né? E nós acreditamos que a participação feminina ela é fundamental para o desenvolvimento de soluções sustentáveis, né? Que beneficiem toda a humanidade. Né? Isso é uma afirmação que está lá nos relatórios da Unesco, inclusive. Né? O que a gente tenta promover é a diversidade, no caso aqui a gente focou no público feminino. Tá? E nós queremos o quê? Mais mulheres em STEM e computação. Então, com isso, né, a gente tem alguns propósitos, né, alguns objetivos nos projetos do Coletivo Mina. Né, entre eles, eu destaco que é divulgar notícias, oportunidades de bolsa, prêmios e desafios para mulheres. Né, e também trabalhar questões de ética, né, ética em pesquisa científica, tanto ali na pesquisa científica, quanto no desenvolvimento pessoal e profissional dessas pessoas. Dentro do Educamina, né, a gente destaca ainda mais os objetivos de contribuir para o aumento do número de alunas com interesses em áreas STEM, também em especial em computação, com este projeto. Complementar o ensino de lógica da programação, né, e temos aqui duas disciplinas, né, que fazem parte da computação, né, bases computacionais da ciência e processamento de informação. E, além disso, né, a nossa proposta aqui é buscar diminuir o número de mulheres reprovadas ou desistentes nessas disciplinas. Como que a gente faz isso? Né? Nós promovemos cursos, então, ao longo do ano. Né? Em geral, temos 2 edições por ano, que visa apresentar o início mesmo da lógica de programação. Então, vem a introdução à lógica de programação, definição de variáveis, operadores lógicos, laços de repetição. Esses são conceitos bem básicos de computação. Por quê? Né? Assim como a gente investe em crianças, né, para melhorar a sociedade, né, a gente tem todo esse longo caminho. Aqui, no caso, a gente viu que a falha está em conhecimento básico de computação. Então, a gente vai trabalhar nesse básico num ambiente para mulheres, que é o que a gente viu essa necessidade. Os primeiros cursos, então, a gente usou a linguagem Python e também uma edição de JavaScript. Aqui teve a oferta presencial, né, antes de sair da pandemia, em 2019, que a gente teve 126 inscrições de Python e 70 para JavaScript.
Lembrando que, sendo presencial, essas atividades foram realizadas aqui no campus, e a gente teve uma restrição, acho que eram 20 ou 30 vagas, né? Então, esse número de inscrição muito maior do que o número de vagas que tínhamos, mostrou, né, que existe mesmo interesse entre as meninas e as mulheres para desenvolver, né, aprimorar o conhecimento delas em lógica de programação e programação. Então, até 2020, né, esse era um curso que estava dentro do projeto de melhoria de ensino CITPM, que era coordenado pela professora Mirta, da computação. E entre 2018 e 2019, ele foi aberto, né, para alunas da graduação aqui da UFABC e também para mulheres da comunidade externa, né? Foram cursos presenciais aos sábados aqui, e nós atendemos, né, no total 220 mulheres. Aproximadamente metade faziam parte do público externo. No final de 2019, a professora Mirta, ela veio a falecer, em novembro de 2019. Assim, foi uma coisa emocionante, mexeu com todas nós, e ela sempre foi uma inspiração para a gente, sempre de buscar diversidade, incentivar, acolher todos os alunos, em especial as mulheres, né? E a gente viu que a gente não podia deixar isso acabar, a gente tinha que honrar a memória da Mirta, levando adiante esses projetos. Então, com isso, nasceu o coletivo Mirta Lina, né, que a gente chama de coletivo Mina, e abrimos aí outros subprojetos, sempre levando adiante essa ideia. Em 2020 veio a pandemia, e foi quando eu tive que fechar as portas do campus, né? Foi difícil para todo mundo, e foi esse momento em que a gente, né, reorganizou o grupo, né, que nasceu o coletivo Mina. E em 2021 a gente renomeou esse projeto como Educamina, né? E aí a gente fez uma edição virtual, né? Foram totalmente remoto. E nós abrimos as vagas apenas para alunas da UFABC, né? Nesse caso, especialmente, né? Não deu para abrir para a comunidade externa, porque a gente precisava de um contato aproximado com essas pessoas. E nós vimos que, como era a primeira vez que a gente está fazendo de maneira virtual, como seria a melhor forma, né? Então, abrimos para alunas da UFABC, a gente teve 153 inscrições, e 101 meninas participaram de todos os cursos, né, de todos os dias. Foram 5 sábados, né, cada sábado eram 4 horas de curso, ali de maneira síncrona, né, conversando com as meninas, com os participantes. E como teve bastante interesse, nós também gravamos as aulas e montamos um modelo assíncrono, né, as meninas podiam participar, tendo toda uma discussão com elas através do Discord, que é uma plataforma usada por gamers, né? Então, bastante gente conhecia, foi legal de trabalhar, com grupos no WhatsApp e também no canal no YouTube, que a gente ia conversando com elas. Tá? Então, só de maneira geral, aqui nesse caso foram Python, né, que a gente trabalhou, né? Então, de maneira geral, né, no final do curso de 2021, né, a gente viu, né, mandamos algumas questões para as meninas, viu como é que elas tinham sentido esse curso. Deu para perceber que elas entenderam bastante, né, sobre o que é a lógica de programação e onde se aplica. Ainda tem uma porcentagem aqui que não sabe onde aplicar. O conteúdo das aulas, né, não foi nem fácil nem difícil, né, deu para acompanhar. Uma proporção aqui achou que era um pouco fácil, que já conhecia, isso talvez porque a gente estava trabalhando com alunas da UFABC, né? A gente já tem esse curso de BCC, de PI, então elas já tinham um contato com a linguagem, né? Com a lógica de programação. Aqui é só os conteúdos, né? Não precisa se preocupar muito com o que está escrito aqui, mas cada um dos tópicos que a gente trabalhou na nossa ementa, e a gente vê que o começo de lógica de programação é muito mais fácil de compreender, e à medida que você vai evoluindo aqui nos conceitos, vai ficando mais complicado aqui para entender, né? E isso é característico. Na turma assíncrona, né, fizemos as mesmas perguntas, a gente vê que aqui diminuiu um pouco a quantidade de pessoas, né, de alunas que acharam, que entenderam bem a lógica de programação e onde se aplica, né? Mas continua sendo uma grande proporção aqui. O conteúdo das aulas, né, foi fácil, o pessoal conseguiu acompanhar, e um grupo maior considerou mais fácil, talvez por ser assíncrono, alunas da graduação, então elas já tinham um contato, né, com essa dinâmica de programação.
Novamente, os conceitos aqui, os conceitos iniciais, eles são mais facilmente assimilados, enquanto que os conceitos mais avançados já vão criando uma certa dificuldade aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. O que a gente vê aqui é que, de fato, a gente precisa investir nesses conceitos, né, e discutir bastante com as participantes, né, não apenas da UFABC, mas quando abrimos para as outras. Trabalhar com isso, e daqui a gente até pensa em dividir em duas partes todos os conceitos que a gente trabalha, né? A primeira parte que é bem mais inicial, com esses conceitos que são facilmente assimilados, e uma segunda parte que a gente consegue aprofundar um pouco mais, tá? Aqui a gente abriu um outro campo para avaliar, né, o que elas acharam de ser um curso feito só para mulheres e com mulheres, né? O que a gente viu é que elas se sentiam mais à vontade, né, com o que estava acontecendo ali, para poder perguntar. Isso que a gente percebe, né, o incentivo para mulheres, ela precisa ter um ambiente acolhedor. Então, o que a gente proporcionou era esse ambiente para elas. Né? Um pouquinho aqui, acho que não faz muita diferença, né? Então, são essas mulheres. Mas eu acho que é bom a gente trabalhar com isso. Em relação à área de programação, a gente vê que uma boa parte aqui, ela se sente confiante, né, em relação a isso. Ainda tem 1/3 aqui das meninas que não estão muito confiantes, então a gente precisa trabalhar um pouco mais com elas, né? Claro, chamando, né, apresentando outras propostas que atraem nesse sentido. Em relação à carreira, né, de computação, a gente vê que metade tem a vontade de sentir, né, de seguir nessa carreira, e uma boa parte aqui talvez, né? Então, bom, computação é uma linha muito interessante, né, muito atraente e que a gente usa em várias outras disciplinas, ainda mais aqui na UFABC, que é uma universidade interdisciplinar. Tá? Aqui são alguns relatos, né, de uma das meninas, né, então elas gostaram, teve a interação por WhatsApp, então elas podiam conversar, tiravam as dúvidas, até porque ao longo das semanas elas tinham atividades para serem desenvolvidas, né, para trabalhar nos sábados. E até aqui, né, como eram alunas, já estava esgotada no final de quadrimestre, mas gostou muito de aprender o Python, né, porque era outra linguagem durante a disciplina aqui. Então, aqui tem só esses relatos, mas tem muitos outros relatos das meninas que gostaram bastante disso. E isso faz com que a gente pense que é um projeto necessário, né, e que a gente vai levar adiante. Este ano a gente vai ter mais uma edição do Educamina, presencial, né? Vai dar tudo certo, né? Então, presencial, as meninas aqui. 2 edições, né? Duas partes, né? Uma mais introdutória e uma outra um pouquinho mais avançada, inclusive para atrair novamente as meninas que já fizeram esse curso e aberto para toda a comunidade, né? Tanto o FABC quanto a comunidade externa, né? O que a gente acredita é que se a gente quer mudar a sociedade, a gente precisa trabalhar com elas de uma maneira direta, né? Então, é isso que a gente pensa. E também o nosso material, né? Tudo isso que as meninas apresentam, né? As monitoras apresentam ao longo do curso, a gente está fazendo a apostila, já está fechando a primeira parte, porque a primeira parte vai começar, acho que em julho ou agosto. Então, a gente está fechando essas apostilas que a gente vai também distribuir, que a ideia é levar isso adiante. Temos na organização 10 alunas, né, de graduação, pós-graduação, mais ex-alunas que continuam participando com a gente. Bom, e é isso, né, desse projeto. Aqui temos 2 referências que foram trabalhadas, né, ao longo do que eu apresentei. É legal destacar esse aqui, que ganhou o prêmio de melhor artigo, né, pela Camila, né, com a Mirta também, onde fez essa avaliação, né, de qual era a necessidade, né, disso. Outro trabalho aqui da Camila. E é isso. Aqui tem o e-mail para entrar em contato com a gente. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A gente também faz parte do Meninas Digitais, que é um programa da Sociedade Brasileira de Computação, né? É um programa que incentiva mais mulheres em computação. Então, nós estamos lá, né, com o coletivo Mina. E aqui o nosso Educamina. Mais informações também pode entrar no nosso site. E é isso. Agradeço. Muito bacana, Juliana. Obrigada pela apresentação. A Carla eu conheço já um pouquinho. Eu acho esse projeto maravilhoso, assim. Eu, como ex-aluna do BCT, eu realmente acreditava que não era para mim programação, sabe? E os meus colegas, homens, nunca tiveram essa dúvida que eles não saberiam programar, que eles não poderiam programar. Mas eu nunca me achei capaz, assim. Eu fico pensando, se eu tivesse feito um curso desse lá atrás, né? Eu acho que
seria mais natural, assim. Por isso que eu acho importante também esse recorte de gênero, porque os homens já sabem que eles podem programar. Eu acho que as mulheres que realmente têm que se apropriar desse espaço, né? Sim, eu hoje eu conheço cada programadora muito boa. Sim, a gente precisa criar esse ambiente e criar, né, esse estereótipo de que mulher não pode ir para a computação, ou mesmo em outras áreas STEM, né? A gente quer o quê? Elas podem ocupar o espaço que quiserem, né? Então, a gente cria esse ambiente para que elas reconquistem essa autoconfiança e seguir adiante. Eu posso só fazer um comentário, com licença? Eu não participei do projeto, né? Mas quando eu ingressei na UFABC, só de saber que esse grupo existia, que esse trabalho existia, já foi muito transformador. Eu também não tive contato antes, e eu fazia as disciplinas de computação, de programação, em turmas lotadas de homens, porque a gente sabe que a gente tem uma maioria de homens no bacharelado em Ciência e Tecnologia, que todos já conheciam linguagem de programação, estavam avançados, e para mim, assim, eu tinha muito medo, mas eu lembro de saber que esse grupo existia, e só disso já me senti incentivada, acolhida, saber que eu tinha para onde correr, que eu tinha acolhimento, e a universidade inteira sentiu a perda da professora Mirta, mas também saber que esse grupo continuou esse trabalho com a consciência, com o compromisso de estar honrando a memória dela, eu acho também que é maravilhoso e fundamental. Então, assim, eu acho que enquanto uma menina que faz o BCIT, eu agradeço muito a todas que constroem esse projeto. Muito legal. Né, e até só destacar aqui do coletivo, né, a nossa logo tem o perfil da Mirta, que a gente leva adiante. Não, muito bacana. Hoje eu tenho plena consciência de que o que mais me atrapalhou no BCT foi eu achar que eu não era capaz para fazer o BCT. O resto você consegue correr atrás, né? É isso. Obrigada. Ótimo. Obrigada. Agora, então, é o Cássio, tá por aí? Bom dia a todos. Oi, Cássio, bom dia, tudo bem? Tudo, é um prazer aqui, muito interessante as apresentações. Meu também vou falar um pouco do meu projeto de doutorado, que já foi finalizado em 2020. A minha orientadora, a professora Elizabeth, está aqui acompanhando também, mas eu vou acabar fazendo a apresentação. E tem muito a ver com programação. E realmente a dificuldade não são só para as mulheres, não. Eu dou aula de programação há muito tempo e para os homens também é muito difícil programação. Eu que tentava ensinar, a parte lógica não é nada simples. Mas deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um momentinho. Pronto. Já está visível? Sim, pode começar. Está um pouco pequenininho, mas eu vou ficar vendo na projeção, tá? Bom, eu vou tratar do tema sobre MOOCs. Não sei se vocês sabem o que é MOOC, mas eu vou apresentar no próximo slide. O título é MOOC como extensão do conhecimento além das fronteiras físicas da universidade. Vamos definir primeiro o que é MOOC. MOOC são cursos abertos através da internet que visam oferecer oportunidade de aprendizagem para um número expressivo de estudantes. As plataformas MOOCs, elas são muito conhecidas. Uma das mais conhecidas é o Coursera, mas existem várias outras. Por que a gente acabou escolhendo o MOOC? Porque ele é um ideal de educação aberta. Quando a gente fala em educação aberta, nós fazemos referência a todo um movimento de abertura, desde o acesso a artigos científicos, a própria programação, chamada também de open source, programação aberta, e esse ideal de abertura em várias áreas, até na ciência, ela consegue superar barreiras econômicas, geográficas e temporais. No caso, a gente considera como uma forma diferenciada para a atualização do conhecimento. É também uma ferramenta adequada para a educação
continuada, que é basicamente no que a gente acabou focando. Quais que foram os nossos objetivos? Foi melhorar a qualificação profissional por meio de cursos de extensão. Vou detalhar um pouco mais para frente. Além disso, queríamos também formar profissionais devidamente habilitados para enfrentar os desafios atuais após a graduação. Hoje em dia, da maneira que o conhecimento evolui rapidamente, a própria graduação não é suficiente para que se enfrente os desafios atuais. Então, a educação continuada torna-se cada vez mais importante. Outro objetivo é focar no conhecimento conceitual associado à aplicabilidade no cotidiano. Ou seja, nós acreditamos que só a teoria não é suficiente para uma boa formação. É preciso também que ele seja aplicável à prática. E, por fim, o objetivo também seria estimular a leitura de autores clássicos da educação. Bom, eu acabei não citando, mas o meu doutorado foi na área de educação e foi realizado lá na Faculdade de Educação da Unicamp. Qual que foi a metodologia utilizada? Nós desenvolvemos, foram desenvolvidos, né, cursos gratuitos, um para cada obra. Essas obras são consideradas clássicas dentro da área de educação e a gente abordou uma para cada curso. O primeiro foi o curso do Kant, que foi o último livro escrito por ele, aquele filósofo alemão, que é o Sobre a Pedagogia. É um livro curtinho, um pouco mais de 100 páginas, muito gostoso de ler. Para quem não conhece, lógico que nós, puxando o nosso próprio interesse, recomendamos a leitura. Um segundo curso foi o Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, e o último curso que foi dado foi sobre a Experiência e Educação, escrito por John Dewey. Aqui tem o ano de publicação desses livros, e esses cursos eles foram dados entre 2018 e 2020. E a duração respectiva foi 7 semanas para o Kant, 5 semanas para o Paulo Freire e 6 semanas para o Dewey. No caso, se a gente for pensar na metodologia de desenvolvimento, o nosso objetivo era atingir professores em exercício sem acesso direto às instituições de ensino superior. Só que, como o MOOC, que é um curso aberto, não foi restrito a professores. Um pouco acima de 80% eram professores em exercício, mas 20% também acabou atingindo principalmente pessoal ligado à escola. Por que isso? Porque nós acabamos fazendo publicidade principalmente através dos e-mails das escolas. A plataforma utilizada foi o Moodle, uma plataforma muito conhecida em EAD, e estava localizada na Escola de Extensão da Unicamp, a Estecamp. Então, para desenvolver o curso, nós mesmos, nosso grupo de pesquisa, acabou o desenvolvimento todo o material didático em diversos formatos. Nós gravamos as videoaulas, preparamos o material escrito de apoio e, lógico, realizamos também as avaliações. Não podemos esquecer que o objetivo era exatamente estimular a leitura do clássico. Mas, como nós já conhecemos os nossos estudantes, eles estão muito mais acostumados com as leituras de interpretação do que propriamente da leitura do original. Para isso, para conseguir levar o curso avante, nós acabamos criando e testando um instrumento automatizado para avaliação qualitativa imediata da produção escrita. Por quê? Porque é um curso na área de humanas. Nós estávamos trabalhando com obras clássicas da educação. Então, não víamos sentido em simplesmente, que é o tradicional nos cursos à distância, aquela aplicação de teste com questões fechadas. A nossa intenção era que justamente os próprios
estudantes, os próprios participantes, escrevessem sobre o material estudado. Então, a partir dessa nossa ideia, que foi justamente a minha tese de doutorado, foi elaborar esse instrumento para avaliar de maneira qualitativa a produção escrita dos estudantes. No caso, pensando em cada curso, o que era feito durante os cursos, ele começava com um questionário de diagnóstico inicial. Cada semana existia uma videoaula, geralmente tratando de algum tema relacionado à obra, a gente dava a indicação da obra a ser lida, ou então, geralmente, também capítulos das obras originais. E tentávamos fazer avaliações diferenciadas a cada semana. Por exemplo, uma semana eram questões fechadas, que é o tradicional, que os alunos estão acostumados. Outra semana, eles deveriam participar de um fórum de discussão. Geralmente, em fórum de discussão, em ensino à distância, de maneira geral, também mais contagens quantitativas, se participam ou não. A nossa intenção não era essa, nós tentamos fazer um trabalho mais qualitativo, onde o estudante avaliava o que os outros colegas escreviam, se concordavam ou não. Então, isso nós demos pontuação também. E, finalmente, as produções escritas. No final, a avaliação final do curso, englobando todo o material estudado, era uma produção escrita. Depois da avaliação final, eles ainda precisavam avaliar o curso. Então, cada curso seguiu aproximadamente esse formato. Em relação aos resultados, nós achamos que conseguimos atingir realmente o objetivo do MOOC, que era uma grande quantidade de estudantes. Nós tivemos 9.131 inscritos. Imaginem corrigir os trabalhos de mais de 9.000 alunos. O mais procurado, sem dúvida nenhuma, foi o do Paulo Freire. Até porque, quando nós fizemos o lançamento, era um momento que estava sendo questionado se o Paulo Freire devia ser ou não o patrono da educação, que o nosso atual presidente realmente achava que não. Nós sabemos que ele fala sobre os livros, que são só um conjunto de várias palavras, né? Mas foi naquele momento que eu vi essa discussão e isso acabou gerando muito interesse. Então, mais de 5.000 inscritos foram para o curso de Paulo Freire. No caso, como resultado, nós pudemos constatar que ele realmente estimulou a leitura, a discussão e a reflexão tanto pessoal como coletiva das obras clássicas. Outra coisa também, que é um ponto importante para os MOOCs, é a interação entre os participantes. E o modo como foi trabalhado, ele favoreceu a interação dos estudantes e também promoveu atitudes mais ativas de autoformação. Ou seja, essa também não deixa de ser uma das características do MOOC. Ou seja, acabamos confirmando as potencialidades da modalidade MOOC. Como consideração final, a gente percebe que a realização do trabalho considerou e constatou a ausência de formação cultural nos cursos de graduação. Ou seja, se os nossos estudantes não têm essa formação inicial voltada mais a aspectos culturais, corre-se o risco desses estudantes, no futuro, se tornarem meros repetidores de manuais. Ou seja, eles acabam não desenvolvendo a autonomia para a reflexão crítica sobre as próprias ações e práticas. Então, esse é um aspecto muito importante que nós levamos muito em consideração. E ao atingir os nossos objetivos, foi ressaltada a importância da reflexão estimulada pelas obras consideradas clássicas, o que confirmou a possibilidade de propiciar aos professores em exercício, que era o nosso público-alvo principal, que as práticas educacionais passassem a ser melhor fundamentadas. E, além de tudo, lógico, acabou estimulando as reflexões relacionadas ao fazer pedagógica. Aqui estão algumas referências bibliográficas para quem tiver interesse e agradecemos a atenção de vocês
aqui no momento, além do o grupo de pesquisa, que estamos representando esse grupo, eu como ex-doutorando e a professora Elizabeth Monteiro de Aguiar Pereira. Então, pessoal, me disponho aqui a responder qualquer pergunta acho que nós teremos boas conversas no final. Então, foi isso a nossa apresentação. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar apresentando o trabalho aqui. Obrigada, Cássio, pela apresentação. Eu acho que se as pessoas tiverem perguntas, a gente pode juntar tudo, né? E deixar para o final. Para a gente seguir agora com a próxima apresentação, que é o Projeto Arandu, em 2022. Sou eu. Oi, tudo bem, Bom Dimas? dia. Deixa eu compartilhar. Tá aparecendo a apresentação? Tá. Tá, ok. Se quiser colocar em tela cheia. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Deixa eu alterar. Não, acho que dentro do PowerPoint mesmo. É porque eu já tinha colocado. Vou colocar. Ah, eu é? acho que aparece. Pronto, agora foi? Aí, foi. Eu vou apresentar o trabalho Projeto Arandu em 2022, Desafios e Perspectivas. Eu escrevi esse trabalho junto com os professores Cláudia Celeste Celestino, Heloísa Assis Fazolari e Leandro Baroni, que são professores da Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal do ABC. E eu sou aluno do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, também da UFABC. Esse trabalho ele foi feito para a gente apresentar as dificuldades que o projeto teve para execução esse ano, né, devido à volta das atividades presenciais. Então, a primeira coisa que eu vou explicar é como o projeto funciona. Depois eu vou apresentar essas dificuldades que a gente teve esse ano e depois as soluções que a gente encontrou para resolver esses problemas. O projeto Arandu, ele foi criado em 2017, então ele era um projeto voltado à educação básica. A gente desenvolveu um curso dentro desse projeto, voltado para alunos do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, relacionado à engenharia básica. Então a gente tinha aulas de astronáutica, modelagem 3D, desenho técnico, programação e eletrônica. E o objetivo final desse curso era que os alunos que estavam participando construíssem um pico satélite, que a gente chama de CANSAT, que é esse modelo que a gente tem aqui, que é o nosso primeiro protótipo. A gente utilizou um Arduino para criar esse pico satélite, que é um microcontrolador, e a gente utilizou alguns sensores. Atualmente a gente tem vários sensores de temperatura, pressão, giroscópio, acelerômetro e várias outras coisas. E a gente teve um problema em 2020, que foi a pandemia de Covid-19, que a gente teve que transformar esse projeto em um projeto remoto. Então, a gente desenvolveu de novo um novo material para o projeto, para a gente fazer a aplicação desse curso. Então, a gente dividiu em módulos o curso. Antes a gente tinha uma aula por semana, toda semana, né? E algumas visitas também. E aí agora a gente separou esse curso em 4 módulos diferentes, que é Introdução à Mecânica Celeste, Modelagem 3D, Programação e Eletrônica. Esse foi um dos principais objetivos do curso. A gente também, nesse momento, está desenvolvendo um aplicativo móvel, porque dentro do nosso curso a gente tinha a proposta de gamificação, porque é uma coisa atrativa para o público-alvo que a gente tinha, que fazia eles fixarem melhor o conteúdo, e era bastante atrativo nesse aspecto. Então, quando veio a pandemia, a gente teve que arrumar um jeito de fazer essas gamificações funcionarem de maneira remota. Então veio essa ideia do aplicativo que a gente está desenvolvendo no momento.
Além disso, a gente está fazendo desenvolvimento de material didático, que a gente está fazendo uma apostila para facilitar a aplicação do curso em outros lugares além da Universidade Federal do ABC. E também a participação em eventos científicos, apresentando trabalhos e representando o projeto Arandu em outros lugares. Essa aqui é uma imagem do aplicativo que a gente está desenvolvendo no momento. O nome do aplicativo é Arandu Quiz, ele é um jogo de perguntas e respostas, que você pode jogar em 2 modos diferentes, um modo livre e um modo com tempo, onde o aluno ele vai ter acesso a várias perguntas aleatórias sobre a temática do projeto, e ao acertar essas questões ele vai ganhar uma pontuação, e ele pode ir desbloqueando várias coisas dentro do aplicativo. Então aqui nessa última imagem você pode ver que você tem um menu de personalização. Então, ao você passar esses níveis, você vai desbloqueando acessórios, cores, que você pode alterar o seu personagem e alterar a aparência do seu aplicativo, dos menus, e dos fundos do aplicativo. Os problemas que a gente encontrou com a volta do retorno presencial foi a logística do retorno, né? Então, como o nosso curso é bastante longo, a gente tem esses 4 módulos, a gente optou por usar a primeira parte, que é o módulo de mecânica celeste, de uma maneira remota, já que ele é uma parte mais teórica, e os outros módulos a gente vai exercer de maneira presencial no final do ano. E também agora a gente está enfrentando uma nova onda de Covid-19, então foi uma coisa meio incerta, né? Mas a gente fez todo esse planejamento baseado nas datas da UFABC, que tem um plano de retorno 100% presencial para o terceiro quadrimestre, a partir de setembro. E aí foi uma questão de planejamento das atividades do projeto com o plano de retorno da UFABC. Aqui são as referências bibliográficas que a gente utilizou, se alguém tiver algum interesse. E as considerações finais é que a gente vai exercer todas as atividades propostas para o projeto. A execução do aplicativo ela está prevista para terminar ainda esse quadrimestre. Ele vai ser publicado para dispositivos Android até o final do ano. Junto com isso, a gente tem a publicação do livro, né, da apostila, que também deve acontecer até o final desse quadrimestre. E depois o projeto Arandu vai ficar focado mais na parte do curso presencial, que vai ser aplicado os módulos de programação, eletrônica e modelagem 3D dentro da Universidade Federal do ABC. Uma coisa importante desse curso também é que o curso é voltado para as escolas públicas da região da faculdade, né, da universidade. Então, a gente faz as visitas nas escolas, procurando esses alunos que têm interesse, e a gente faz turmas de até 30 alunos, né? Então, a gente tem turmas nos laboratórios de até 30 alunos, uma turma por vez, né? Então, ano passado, a gente teve 2 aplicações do curso, e ele era aberto para o público geral. Uma coisa também que a gente tem no curso é uma cota específica para meninas, né? Então a gente tem 50% das vagas reservadas para o público feminino, porque a gente acha que dentro das engenharias e dentro do bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, a gente tem uma porcentagem muito grande de alunos homens. Então a gente queria uma coisa mais igualitária, então a gente colocou essa demanda dentro das nossas requisições, e acho que era mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida, depois posso responder. E os contatos, vocês podem contatar a gente pelo Instagram e pelo Facebook do projeto, que é o FABC Arandu. Muito obrigada, Dimas. Muito bacana saber mais sobre esse projeto. Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente aguarda um pouquinho. Falta só mais uma apresentação, que é sobre o Astroem. O Felipe está por aí? Estou por aqui, sim. Veja se consegue apresentar. Deixa eu ver aqui.
Tá aparecendo? Tá, mas não em modo de apresentação. Tá bom. Eu tô. Quem vai apresentar eu e o Diego, não sei se ele tá por aí. Está por aí, Diego? Tô por aqui. Beleza. Bom, Boa então. apresentação. Obrigado. Então, nós somos. Eu e o Diego fazemos parte do Astroem, né? O Astroem é um projeto de extensão vinculado à PROEC da UFABC. Aqui está o nome de toda a nossa equipe desse ano. Tá faltando só o do monitor Renan também. E nosso tema da apresentação de hoje é a democratização da cultura aeroespacial. O Astroem tem estado no cenário da extensão há 8 anos já. Na verdade, acho que esse ano nós fazemos 10. Então, está um pouco desatualizado aqui. E algumas das atividades que a gente já realizou então, a produção de materiais didáticos. A gente lançou um livro recentemente sobre astronomia. E estamos trabalhando no lançamento do nosso próximo livro sobre aeronáutica. Também temos a redação de artigos científicos. No site do Astroem você encontra alguns desses artigos, links para eles, né? Participação em eventos da área, então o Conexão aqui é um exemplo de eventos que participamos todos os anos. A pesquisa sobre o processo de ensino-aprendizagem, né, para otimizarmos a nossa metodologia e ter certeza de que o nosso projeto vai ser bem sucedido. O uso das redes sociais para democratizar o conhecimento das ciências espaciais, então somos bem ativos no Instagram, principalmente, no Facebook. Quem puder seguir lá, toda semana temos posts novos sobre esses temas. E a cereja do bolo, eu diria, que é o curso para os alunos do ensino fundamental e médio, com os temas de astronomia, aeronáutica e astronáutica. Esse curso ele já é ministrado já há vários anos. Antes da pandemia era um formato presencial feito na UFABC. Com a pandemia nós mudamos para um formato remoto. Então, nossos objetivos principais são fomentar a aprendizagem sobre a ciência aeroespacial, e para isso usamos um formato presencial principalmente, mas remoto após a pandemia, né? Com a pandemia nós criamos um material que pode continuar a ser usado, né, e para frente, junto com uma abordagem presencial também. E a publicação de materiais de qualidade interdisciplinares. Como os livros didáticos que eu mencionei antes, e eu acho que o Diego vai falar um pouco mais daqui a pouco. Então, como eu falei, o curso do Astroem é a principal metodologia do projeto, nossa principal abordagem, né, para esses alunos do ensino fundamental e médio, especialmente da rede pública de ensino. Nós fazemos uma abordagem interdisciplinar sobre esses tópicos, astronáutica, aeronáutica e astronomia, e nós também prezamos pelo dueto da teoria e da prática, né? Tentando sempre balancear os dois para que o aluno veja aquele conteúdo teórico, mas também uma maneira de aplicá-lo na prática. Então, aqui nós temos o exemplo do lançamento de foguete de garrafa PET, que foi um projeto feito nos anos anteriores. Aí o Diego, se estiver por aí. Opa, tô aqui. Obrigado, Felipe. Bom, só me introduzindo também, meu nome é Diego, sou aluno da UFABC e entrei recentemente para a equipe do Astroem, junto com o Felipe. Só reiterando o que o Felipe já tinha falado, o Astroem já existe na UFABC há 10 anos e desde o começo o objetivo principal foi esse, né, de disseminar, de democratizar o ensino da cultura aeroespacial, principalmente nas escolas públicas. Então, lá no começo, lá em 2013, a gente realizava o curso presencialmente nas escolas, se eu não me engano, na cidade de Mauá, São Bernardo e Paranapiacaba. E foi feito durante vários anos. Em 2017 a gente começou a fazer na UFABC. E em 2020, né, por conta da pandemia, a gente teve que fazer o curso no formato totalmente remoto. Então, isso que a gente está mostrando aqui para vocês é esse curso remoto, que se chama, né,
Astroem com você. A gente usa uma plataforma online, né, um site para os alunos terem tudo centralizado, todo o conteúdo, os materiais, atividades, tudo em um lugar só, para eles conseguirem acompanhar o curso sem muita dificuldade, né? Ter tudo centralizado em uma única plataforma. Foi um esforço em equipe, né? Um esforço muito grande para tentar traduzir todo o conteúdo, toda a atividade que a gente tinha nas escolas para um formato online, e por isso que a gente tem várias coisas associadas a esse curso. Se o Felipe puder passar para o próximo slide, obrigado. Então, o curso, desde o formato presencial até o online, ele é dividido em 3 módulos, que é o de astronomia, o de aeronáutica e o de astronáutica. E para assim, não ser somente mais um curso online que existe aí disponível, para ser realmente uma atividade interativa que engaja os estudantes, a gente tem vários tipos de recursos diferentes, né, para que os alunos não fiquem só numa posição passiva em relação ao que a gente está ensinando, né, que eles também interajam com o conteúdo, e tudo mais. Então, a gente tem as videoaulas, que é uma forma que a gente passa o conteúdo para os alunos, né? Como se fosse ali uma apresentação presencial na escola. Mas a gente tem também experimentos que a gente passa para eles realizarem. A gente usa simuladores online, alguns sites, aplicativos para celular, para que eles vejam um pouco também na prática o que eles estão estudando. Além disso, também formulários de acompanhamento. Então, depois de cada videoaula, de cada experimento, se eles fizeram algum projeto de pesquisa, a gente também lança alguns formulários com perguntas sobre o tema sobre os temas das aulas ou da pesquisa. Momentos síncronos e assíncronos, como eu falei, a gente tinha videoaulas no YouTube, mas a gente também faz encontros síncronos através do Google Meets, como o Felipe já tinha mostrado anteriormente também, e fóruns, né, para esclarecimento de dúvidas, para se os alunos tiverem dúvidas fora dos momentos síncronos, eles podem usar esse fórum para entrar em contato com a gente. Pode passar, por favor, Felipe? Obrigado. Apesar, né, do curso do Astroem com você ser uma das principais atividades aí do Astroem, a gente também tem outras coisas, principalmente a criação de materiais, e esse aqui foi uma conquista desse ano, que a gente teve a realização esse ano, mas foi um trabalho anterior aí dos professores do projeto, a Cláudia Celeste, a Cláudia Lozada, o Wesley, a Maria Cecília, que foram os 2 livros publicados pela editora da FABC, que foi a Astronomia para ensino médio e Astronáutica para ensino médio. Na verdade, esses livros eles são um resultado, né, um compilado de tudo que a gente veio fazendo desde o início do Astroem até agora. Então, nesses livros a gente tem várias atividades práticas e teóricas, vários conteúdos que a gente pode usar no ensino médio para ensinar astronomia e astronáutica de uma maneira que está em conformidade com a grade curricular. Então, esse é o grande diferencial desses livros. E eles foram bem divulgados, foi uma grande conquista para a gente esse ano. Aqui que está no slide, na verdade, um recorte da revista Scientific American, que divulgou o nosso livro, né, que recomendou ele, explicando um pouquinho sobre o que a gente pode esperar dos livros e tudo mais. A gente teve também menção na revista da Sociedade Brasileira de Física sobre esses livros, então teve uma boa recepção aí. A gente ficou bem feliz com isso. E por último, no próximo slide, por favor. Obrigado. E também fundamental, né, para esse tipo de projeto, a presença nas redes sociais. Então, além de gerar o conteúdo na forma de livros, de artigos, que a gente também participa de eventos, é muito importante a gente ter as presenças nos canais das redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube, principalmente por causa do público, né, que a gente pretende atingir com o Astroem, que é um público mais jovem, que está na escola. Atualmente, qualquer um de nós, né, se a gente quer conhecer uma empresa, um projeto, alguma coisa, a gente vai procurar um Instagram, vai procurar se eles têm um site para saber mais sobre eles. Com a gente não podia ser diferente.
Então, aqui eu coloquei alguns posts que a gente está focando bastante esse ano. Esse aqui são posts recentes, que a gente fala sobre alguns conteúdos que vão chamar a atenção, né? Que vão fisgar a atenção de quem tá procurando ali sobre a gente, e daí a gente aproveita para jogar alguns temas de aeroespacial para quem estiver vendo os posts. Então, por exemplo, sobre carros voadores, que é uma iniciativa aí da Embraer para os próximos anos, né, como uma alternativa para a mobilidade urbana, ou sobre a Estação Espacial Internacional, que atualmente a gente tem uma, né, que é a maior já feita, mas lá para 2030 a gente tem outros países, outras empresas construindo outras. Então, esses temas que a gente pretende, que a gente tenta sempre trazer para quem está acompanhando o nosso trabalho, para os alunos também, para ajudar, né, no objetivo geral do Astroem, que é disseminar a cultura aeroespacial. E, bom, por fim, é isso. Muito obrigado a todo mundo. Pode falar, Felipe. Não, só para agradecer também a atenção de todos. Nós ficamos muito empolgados com o projeto e com as nossas próximas metas, né? Exatamente. Só agradecer aí todo mundo também, a equipe do Astroem, os professores, os alunos, né, os monitores que ajudam em todo o trabalho. E no slide anterior também devia ter deixado no último, mas enfim, se alguém quiser entrar em contato, acompanhar nosso trabalho, o que a gente já fez ou o que a gente vai fazendo, pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, ou entrar em contato pelo e-mail, que a gente está à disposição. Qualquer dúvidas também, a gente está aí. Muito obrigado. Ai, que bacana, gente. Esse projeto é muito legal ver como ele cresceu, né? Ele foi ganhando uma dimensão, assim. E eu ia falar dos livros mesmo, porque eu passei na editora esses dias e vi os livrinhos lá do Astroem. Achei super bacana. É uma baita de uma conquista mesmo. Parabéns para vocês. E, se eu não me engano, esse livro ele tem distribuição gratuita, né? Então, também o pessoal que se interessar pode entrar em contato lá com o pessoal da editora para ver, né? Se eu não lembro se esse está com distribuição gratuita, mas também se tiver disponível para aquisição, entre em contato com o pessoal da editora, muito bacana mesmo. Bom, pessoal, a Camila não voltou, então, infelizmente, foi o único trabalho que não teve apresentação. Eu queria realmente assim agradecer e parabenizar a todas as apresentações, foram muito boas. O Cássio, né, está perguntando se os livros estão disponíveis em PDF e gratuito. Aí, Diego já mandou. Obrigada, Diego. E se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade aqui, o espaço é de vocês. Eu acho que é isso. Então, a gente está caminhando aqui para encerrar. Gostaria mais uma vez de agradecer em nome de toda a comissão do evento e também gostaria de convidar todos e todos para as próximas atividades da nossa programação. Tem bastante coisa bacana. Alguns eventos da SACT estão acontecendo presencialmente na UFBC. Se lembra... Assinar a lista de presença, pessoal, por favor, é muito importante para quem quiser o certificado depois. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, é só procurar a equipe da PROEC, que a gente está por aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada, gente. Bom ter vocês aqui. Vamos encerrar, então, a gravação agora. E aí, se vocês quiserem depois reviver esse momento, vai estar a gravação, vai lá para o canal do YouTube da PROEC.